Você já entendeu que uma sequência de topos e fundos ascendentes ou descendentes forma uma tendência de alta ou de baixa. Mas e se esses topos e fundos estivessem em um mesmo patamar? Neste caso, as linhas de tendência de alta ou de baixa dariam lugar às linhas de suporte e resistência. O mercado de ações é uma eterna disputa entre compradores e vendedores. Num mercado em queda, quando as cotações voltam a atingir um patamar considerado baixo, o time dos compradores fica mais confiante numa recuperação dos preços e começa a comprar com mais vontade. Se o time dos vendedores não oferecer muita resistência, os preços começam a subir até atingir um patamar considerado alto. Quando então o time dos vendedores fica mais confiante numa queda e empurra os preços para baixo. Podemos então ter uma repetição do ciclo com os preços atingindo os mesmos patamares inferior e superior, até que um deles finalmente seja rompido. A linha de suporte é o patamar inferior, de onde os preços costumam subir após ser atingido. A linha de resistência representa o patamar superior, de onde os preços costumam cair após ser atingido. Se você identificar uma linha de suporte e quiser realizar uma operação, deve comprar a ação após sua cotação haver tocado e respeitado o suporte, isto é, tocou e voltou a subir. Agora, se após tocar o suporte e subir, você comprar a ação e ela voltar a cair e romper o suporte, lembre-se do stop loss e saia da operação. Trata-se de um ônibus errado. De igual forma, se você identificar uma resistência e quiser realizar uma operação, deve vender a ação após sua cotação haver tocado e respeitado a resistência. Isto é, tocou a resistência e voltou a cair. Esta venda pode ser realizada para encerrar uma compra anterior ou para iniciar uma nova operação na qual você busca vender a ação a um preço mais alto e comprar a ação a um preço mais baixo. Quanto mais vezes as linhas de suporte e resistência forem respeitadas, mais fortes serão essas linhas e mais representativo será o rompimento de uma delas. Se uma resistência forte for rompida, prepare-se para uma nova alta dos preços desta ação. Neste caso, a resistência rompida torna-se um suporte. Supondo que você já tenha essa ação, você deve ajustar um stop gain para essa nova situação. Stop gain é a operação que você executa para garantir seu ganho, o seu lucro. Podemos resumir a estratégia relativa às linhas de suporte e resistência com um ditado muito conhecido: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto testadas, um dia essas linhas acabam sendo rompidas, abrindo terreno para novos patamares de preço. A última estratégia que abordaremos neste vídeo é a de médias móveis. É uma estratégia tradicional e muito popular, devido à sua objetividade, simplicidade e fácil aplicação. As médias suavizam o sobe e desce dos preços, ajudando a gente a enxergar melhor o que está acontecendo. Existem inúmeras configurações para esta estratégia. E para termos disciplina na execução dela, precisamos definir e respeitar alguns parâmetros. Usaremos duas médias móveis. Uma que nos auxiliará a identificar tendências de longo prazo, a média de 40 períodos. Para nós, 40 dias. E outra que nos ajudará a entrar nessa tendência o quanto antes. Uma média exponencial, de 9 períodos. Comparada com tantas outras que já testamos, esta configuração é a que tem mostrado melhores resultados. Bom, a estratégia é bem simples. Se a média de 9 períodos cruzar para cima a média de 40 períodos, teremos uma indicação de compra da ação, pois no curto prazo a força compradora é maior que a força vendedora.
as cotações começam a subir e podemos estar vivenciando a formação de uma tendência de alta de longo prazo. Agora, se a média de 9 períodos cruzar para baixo a média de 40 períodos, a indicação é de venda. Ou seja, no curto prazo, identificado pela média de 9 períodos, a força vendedora é maior que a força compradora. As cotações começam a cair e podemos estar vivenciando a formação de uma tendência de baixa de longo prazo. Queremos surfar nas tendências que se formam o quanto antes e por quanto tempo pudermos. Enfim, não temos a pretensão de resumir em poucos minutos tudo que se pode falar sobre estratégias operacionais. Aliás, mesmo que tivéssemos todo o tempo do mundo, seria uma tarefa impossível. Mas você não precisa saber de tudo para ter sucesso. Basta definir uma estratégia alinhada ao seu perfil, ter disciplina para executá-la e paciência para realizá-la. Com isso, o sucesso não será uma coincidência, será uma consequência. Bons investimentos.